Notícia boa demais da conta no Flamengo. Galvão pesa a mão no Flamengo, meus amigos. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Se inscreveu, aciona o sino, deixa o like. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Manhã rubro-negra com o Pedrão. Sábado, né, meus amigos e minhas amigas? E com notícia boa, hoje tem o último treinamento no CT Nindrubu com foco total nessa partida diante da equipe do Corinthians, amanhã às 4 horas da tarde, domingo, casa cheia no estádio do Maracanã, e dessa vez não tem história da carochinha de altitude, não que seja história da carochinha, eu digo várias vezes aqui no canal que não é. Entretanto, a cobrança vai ser mais lá no alto, justamente por não ter altitude. O Flamengo precisa vencer no Campeonato Brasileiro para, quem sabe, retomar a liderança do campeonato. Palmeiras tem um enfrentamento aí diante da equipe do Bahia dentro de casa. Acho que a tendência é até que o Palmeiras vença esse jogo. É amanhã também às 6h30 da tarde. Joga depois do Flamengo. Vamos ver se o Flamengo vai fazer o seu resultado dentro de casa contra o Corinthians. Falando mais sobre treinamento, o treinamento de hoje será peça-chave para decretar se Alexandro vai ou não vai para esse confronto do domingo diante da equipe do Corinthians. O Ayrton Lucas treinou normalmente ontem, a tendência é que treine normalmente hoje e vai normalmente para o jogo diante da equipe do Corinthians. Existia uma dúvida em relação a ele, porque ele saiu de maca, mas foi mais por conta do desgaste físico do jogador e não por conta da questão muscular, questão de lesão, enfim, essa coisa toda que a gente já está cansado de saber, beleza? Vai para o jogo normal, o Alexandre vai passar por uma reavaliação hoje, tá? O último treinamento do Flamengo, para ver se o Mengão vai ou não para esse jogo, beleza? Se o Alexandre vai ou não, Mengão vai de qualquer jeito, se não for é WO, tá louco, né? Tem que ir, tem que vencer essa bagaça, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, Galvão Bueno critica Flamengo por conta da quantidade de estrangeiros na equipe. Vamos ver o que o Galvão falou. Antes, era permitido 7 estrangeiros. Os clubes pediram para aumentar para 9. Muitas vezes o Flamengo começa com 6. Eu acho que isso não é legal para o futebol. Toma o espaço. Cara, para mim isso é um pensamento completamente retrógrado, tá? Quem sou eu para falar alguma coisa do Galvão Bueno? Entretanto, a gente não vê esse tipo de comentário quando é no futebol europeu. Tem vários jogadores brasileiros no futebol europeu. A maioria da seleção brasileira joga em países europeus, Espanha, Alemanha, Inglaterra, entre outros países. Uma das nacionalidades mais vitoriosas, se não for a mais vitoriosa, com mais destaques, da UEFA Champions League, é a brasileira. Você pode reparar, todos os anos tem algum brasileiro envolvido com a UEFA Champions League, com o final de UEFA Champions League. Todos os anos. Esse ano pode ser que tenha o Jorginho, que é italiano, mas nasceu no Brasil, né? Tá na equipe do Arsenal. Pode ser que tenha o Rafinha, tá no Barcelona, tá envolvido aí nas semifinais. Né? Pode ser que tenha o Marquinhos, né? Que é jogador do Paris Saint-Germain. Tem lá o menino que era do São Paulo também, o Beraldo, tá no Paris Saint-Germain também. Então, assim, cara, você não vê esse tipo de comentário quando se trata de jogadores brasileiros atuando no futebol europeu. Daí eu queria saber por que acontece o contrário. E outra coisa, isso não tira... Cara, quem é bom vai jogar, velho. Pelo contrário, isso
enriquece o futebol brasileiro. Enriquece. E se os jogadores brasileiros não ficam aqui e a gente tem que contratar jogadores estrangeiros, é porque eles são vendidos lá para fora. Porque se o Vinícius Júnior, se o Brasil tivesse uma economia diferente, o continente inteiro, tivesse maior credibilidade no Campeonato Brasileiro, a Libertadores da América, frente à Europa, o Vinícius Júnior estaria aqui no Flamengo. O Zico hoje não estaria no Flamengo, estaria jogando lá fora, assim como vários outros jogadores mágicos da década de 80 do Flamengo. E tem uma outra coisa. Para mim isso fere também a brasileiridade. A brasilidade, enfim, seja como você, porque o Brasil é o país mais miscigenado que existe em todo o mundo. Você tem descendente de asiático, você tem descendente de árabe, enfim, de europeu, descendente de italiano, tem ali em São Paulo, né, Atibaia, pela região por ali. Você tem descendente de libaneses, você tem descendente de africano, você tem descendente de indígena, né? Você tem descendente de tudo. Então foram várias nacionalidades que ajudaram isso aqui. E aí fazer esse tipo de comentário, eu acho engraçado. Por que se endereça ao Flamengo isso aqui? Por que não se endereça ao Palmeiras? Palmeiras tem Emiliano Martínez, tem Flaco Lopes, tem Piquerez, tem Facundo Torres, tem vários. Ninguém fala do Palmeiras. E olha que o Galvão é Flamengo. Hã? Mas não, tem que falar do Flamengo porque tem muito estrangeiro e tá tudo errado. Então arranca os brasileiros lá da Europa também. Aliás, na Europa não tem nem essa história de limite, tá? Tem para sul-americanos, mas aí o cara fica 1, 2, 3 anos lá, ele já pode ser cidadão europeu e aí escafedeu-se. Não tem nem essa história de carochinha de limite. Outra coisa que eu acho que tinha que acabar aqui, essa história de limite. Meu irmão, você tem dinheiro, você quer contratar, você traz quanto vocês quiserem aí. Tá? Pelo menos eu penso assim. Beleza? Pessoal, todos os ingressos para o confronto entre Flamengo e Corinthians amanhã, no domingo, no Maracanã foram vendidos. O estádio estará lotado para o duelo. O jogo também faz parte das comemorações dos 60 anos da Rede Globo e terá um show do Cantor Belo. Aí eu não entendo por quê. O pessoal vai... O que a Globo tem a ver com isso, cara? Ih, rapaz, mexi no vespeiro. Ah, não, porque é a detentora do direito, Pedrão. Tá, mas, pô, eu gosto do Belo, tá? Eu gosto do Belo. Belo, pra mim, canta pra caramba. Mas, não, porque a gente vai ter uma atração, porque é aniversário. Eu quero que se dane, eu quero ver o jogo, ué. Ah, vá, Pedrão, você é muito chato, só 10 minutinhos. Tá bom, não é sobre... A questão é, sabe, carregar isso pra dentro do campeonato. Eu sei que a Globo comprou, ela faz o que ela quiser, mas, sabe, eu, sinceramente, pra mim não tem a menor importância isso. Pra mim, importante é o jogo que vai acontecer dentro do campo. Legal que vai ter o show do Belo, o Belo canta pra caramba, mas que se dane também, né? Vamos lá, pessoal. Ó, Flamengo provoca Corinthians ao relembrar título no Maracanã. Olha aí, pessoal, vamos ver. Flamengo e Corinthians sempre nos lembrará desse momento. Publicou o time rubro-negro em postagem realizada no X, antigo Twitter. Na ocasião, o Flamengo relembrou o título da Copa do Brasil de 2022, quando o Rodinei cobrou o pênalti e decretou o triunfo do mais querido do torneio, né? E tem a imagem do Rodinei lá tomando a distância para bater aquele derradeiro pênalti, aquele pênalti que nos sagrou, né? Tetracampeões da Copa do Brasil. A gente venceu o Penta em 2024, era já para ser o Hexa, infelizmente o Flamengo perdeu em 2023, beleza? Vamos lá, minha galera. Ó, já tem até provável time para o Flamengo entrar em campo diante da equipe do Corinthians. No gol, Agostinho Rossi. Na zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Na lateral direita, Wesley. Na lateral esquerda,
Ayrton Lucas. Mais à frente, como primeiro volante, Eric Pulgar e Nico de la Cruz volta à equipe do Flamengo após ser poupado da viagem para altitude por conta daquelas situações todas. De Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, pelo meio, caindo pela direita Gerson, caindo pela canhota Michael e como centroavante do Flamengo, Bruno Henrique. Bruno Henrique, aliás, que nos últimos 2 jogos pelo Flamengo não teve uma boa atuação. Tá? Pelo menos na minha avaliação. Tá? O Bruno Henrique ele não fez bons jogos. Já disse aqui, até que se prove o contrário, ele é inocente. Ah, mas o print eu vou aguardar a justiça, não vou ficar aqui fazendo juízo de valor. Mas fica a reflexão novamente, vou trazer aqui para vocês, meus seguidores e seguidoras. A que ponto isso não pode estar afetando a cabeça dele e ele está jogando mal por isso? A ver, vamos ver os próximos desdobramentos. São 4 jogos que ele não vem bem, vamos ver se no 5º, após a saída dessas notícias todas, nem após a intensificação dessas notícias, essas notícias elas já tinham saído no ano passado, caiu no esquecimento, se intensificou após o indiciamento da Polícia Federal. Vamos ver como é que vai ficar isso por agora, tá? Em entrevista na Zona Mista, após a vitória sobre o Racing do Uruguai, Hugo Souza, goleiro da equipe do Corinthians, tem o Racing da Argentina e tem o Racing do Uruguai. Hugo Souza, goleiro da equipe do Corinthians, falou sobre o Flamengo e projetou o confronto dizendo o seguinte: é um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada. A gente vai trabalhar para que a gente possa fazer o nosso melhor fora de casa. Vamos entender quais são os pontos mais fortes e mais fracos do Flamengo para que a gente possa, dentro disso, trabalhar o nosso melhor. Que seja um grande espetáculo e, se Deus quiser, com uma vitória nossa. Vamos lá para fazer o nosso melhor, com certeza, disse o Hugo Neneca. Eles vão vir na retranca. O Corinthians sequer tem treinador oficializado. O treinador do Corinthians atualmente é um rapaz chamado Orlando Ribeiro, que, com todo respeito, deve ser conhecidíssimo no futebol, mas eu não conheço. Pode até ser um bom treinador, mas ele está lá como interino após a saída do Ramon Dias. Ele está como interino e o Dorival Júnior será o mais novo treinador da equipe do Corinthians. Entretanto, não deve assumir esse posto, tá? Diante da equipe do Flamengo. A ver qual vai ser a situação e se o Dorival Júnior... aliás, a informação que tem é que ele não estará à beira do gramado. Ele vai ao Maracanã, tá? Ele estará no Maracanã, mas ele deve assistir a partida dos camarotes do estádio do Maracanã. Ele não deve estar na beira do gramado. A tendência é essa. E o Corinthians, ele vai vir recuado, ele vai vir retrancado, ele vai vir explorando o contra-ataque, apesar de não ter uma equipe assim tão veloz. E o Flamengo vai ter essa missão de furar essa muralha e, cara, fazer gol, que é a maior dificuldade. Você tem intensidade no Flamengo, você tem agressividade, você tem todos esses atributos, mas você não tem letalidade, chegar na frente e fazer o gol. Eu teci até um comentário elucubrando, tá, gente? Eu não sei se realmente é isso, mas eu acredito, na minha visão, que o Flamengo, ele, quando não faz o gol cedo e o gol não sai, os caras, eles querem refinar muito o último passe, eles querem refinar muito, ter muito cuidado com a finalização e acabam pecando por excesso de preciosismo. Muitas pessoas, pô, Pedrão, o Flamengo tem jogadores experientes, como assim? O Flamengo vai passar por isso? Eu não sei se é isso. Não tenho bola de cristal, é apenas uma reflexão aqui que eu propus para as pessoas. Não tenho nem a pretensão de diagnosticar exatamente o que está acontecendo. De repente nem o Felipe Luiz sabe que está lá dentro, né? De repente ele está procurando ainda a solução para que isso pare. Quem dirá eu que estou aqui fora? Eu estou tentando traçar algum diagnóstico. Pode ser que não seja isso. A ver como o Flamengo vai corrigir. Agora, corrigir tem que corrigir. Normal não é. Né? Do jeito que tá, normal não é. Pessoal,
Nas últimas 2 edições de Copa Libertadores da América, o Flamengo teve um aproveitamento pífio de 46,1%. Foram 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas nesse período. É um aproveitamento ridículo. Pior foi ter perdido para o Central Córdoba dentro de casa, cara, foi a pior derrota, tá, gente? Eu sei que o Felipe só teve 2, né? À frente do Flamengo, mas essa contra o Central Córdoba, de longe, é a que ele mais tem que assistir o jogo, que ele mais precisa refletir, o que ele mais precisa corrigir. Né? Empresário de Tite, Gilmar Veloz, como a gente comentou ontem, acionou o Flamengo na justiça cobrando lá o valor de R$174 mil. Informação publicada primeiramente por Anselmo Góes. O valor é referente ao pagamento de uma comissão pela negociação da ida do treinador ao Flamengo. A antiga gestão do Flamengo fechou uma comissão de R$2,5 milhões, com o valor sendo dividido em 15 parcelas. A última não foi paga. O departamento jurídico do Flamengo aguarda a citação para se manifestar. Combinar, né? Isso aí, meu amigo, se realmente é isso, vai ter que pagar o cara, né? E o cara nem titubeou, nem entrou em conta, enfim, já saiu tacando na justiça, o que é ali direito também. Mas sinto que o Tite, ele... não tô querendo dizer que é isso, mas ele saiu magoado do Flamengo, viu? Saiu, tanto é que tá até hoje sem assumir clube nenhum. Agora, quem ficou mais magoado com ele ainda foi a nação rubro-negra, né? Pelo trabalho ruim que ele fez no Flamengo. Há de lembrar essa situação, mas apesar disso, acho que tudo vai se resolver. O Flávio William, que é diretor, vice-presidente geral jurídico do Flamengo, é um gentleman, uma pessoa sensacional e vai corrigir, se realmente tiver que corrigir alguma situação. Ele e toda a equipe jurídica do Flamengo, é claro. Beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, vai lotar. Mais de 30 mil ingressos foram vendidos para o confronto entre Flamengo e Botafogo da Paraíba, diretamente da capital do Maranhão, São Luís. Restam menos de 10 mil ingressos à venda para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil no estádio do Castelão, meus amigos. Lembrando, Castelão no Maranhão, porque teve um monte de gente... Pedrão, Castelão em Fortaleza. Eu falei, rapaz, eu sei que tem em Fortaleza, mas tem também no Maranhão, rapaz. Tem um Castelão do Maranhão e eu vou estar lá. Teve essa mudança logística toda aí, mas eu já resolvi, tá? Todo o meu cronograma e estarei em São Luís para fazer essa cobertura. Aliás, São Luís, Minas Gerais, Flamengo e Cruzeiro, Argentina, Santiago del Estero para Flamengo e Central Córdoba, tudo, estamos em tudo para fazer a cobertura para você, torcedor rubro-negro, beleza? A final do Mundial de Clubes Sub-20 será no Maracanã no dia 23 de agosto, pelo segundo ano seguido, e pode ser disputado entre Flamengo e Barcelona. Segundo a apuração, a Conmebol definiu o estádio do Rio de Janeiro para sediar a decisão. O Flamengo, campeão da Libertadores, espera o resultado entre Barcelona e Trabzonspor, acho que é assim que se fala, da Turquia, que joga no dia 28. E por que será o Maracanã novamente? As pessoas se perguntam. Porque é o campeão da Libertadores Sub-20 que sempre define o Intercontinental no seu país, estádio eleito pelo time da casa, segundo informação do Vene Casagrande. Nesse caso, o Flamengo escolheu o Maracanã novamente para jogar diante da sua torcida. Ano passado, o Flamengo venceu o Olympiacos, com o Felipe Luiz como treinador do Mundial, a ver se vencerá de novo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.